Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo tudo bem, graças a... Gente, nesse vídeo eu vou contar pra vocês, nesse vídeo e a maratona de alguns vídeos aí durante a semana, porque eu não sei quanto tempo que vai durar, contando a história da minha vida pra vocês. Então, gente, não esqueça de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like que é muito importante. Lembrando, gente, a Lara tá aqui. A Lara tá aqui do lado, ela tá gravando o vlog dela. E então talvez eu tenha que parar o vídeo algumas vezes e eu peço desculpa pra vocês. Mas vamos começar a história da vida da Vanessa, pra vocês me conhecerem um pouco melhor, saber um pouco mais sobre eu de verdade. Então, bora lá pra gente começar esse vídeo, vamos? Bem, gente, tudo começou em 1990, no dia 4 de abril, 4/4/90. Nesse dia nascia a menina, a terceira filha do casal, e que não tinha nome ainda. Pois é, gente, essa criança não tinha nome ainda. A minha mãe, ela foi pra maternidade e sem saber o nome que ia ser. Até então era pra ser Jaqueline, depois era pra ser Caroline, mas eles não tinham tomado a decisão do nome ainda. Minha mãe foi pra sala de cesárea, minha mãe fez cesariana. E nisso, quando meu pai foi pra ter notícias, né, se já tinha nascido a neném, vinha vindo uma médica muito linda. Eu lembro que meu pai falava pra mim que a médica era linda. E a médica chegou e falou pro meu pai: a neném nasceu e ela é uma menina muito linda. E o meu pai olhou no crachá da médica, tava escrito doutora Vanessa. E quando entrou na sala pra me conhecer, o meu pai chegou pra minha mãe e falou... A minha mãe chegou pro meu pai e falou: como que vai ser o nome da neném? Vai ser Caroline ou Jaqueline? E o meu pai falou assim: eu tava pensando alguns dias já e eu acho que Vanessa é um nome bonito. A minha mãe falou: nossa, Vanessa é um nome realmente muito bonito. Se na época o meu pai falasse: eu encontrei uma médica gata e o nome dessa médica é Vanessa, a minha mãe jamais teria aceitado colocar meu nome de Vanessa. A mãe falou: nossa, que nome lindo, então o meu nome ficou Vanessa Wisniewski. Certo, gente? Isso no dia 4/4/1990. Sobre a minha infância, gente, eu não lembro muito de datas, eu até tinha comentado com a minha mãe, pra quando eu fosse fazer esse vídeo, ela tá junto comigo, pra ela me lembrando de datas, lugares, porque mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tenho a minha memória da época da infância e adolescência tão apagada. Passou anos, né, gente, e com isso, meu pai e minha mãe, eles começaram a ter muitas brigas no relacionamento. Por quê? A minha mãe era uma mulher ciumenta e o meu pai, ele era um cara muito gato mesmo. Pensa no cara bonito. Minha mãe também, ela sempre foi muito linda. E só que minha mãe tinha muito ciúme pelo fato da minha mãe ter apenas, quer ver, ó, minha mãe tinha 17, 18, 19, 20. Minha mãe tinha 21 anos, com 3 filhos em casa. E o meu pai tinha 22 anos e vivia pra cima e pra baixo de carro. Meu pai, na época, ele trabalhava de garçom e depois ele passou pra maître. E começou muitas brigas entre os dois e eles viviam brigando. O meu pai, daí, eu não sei dizer pra vocês se foi um pouco antes do meu nascimento ou um pouco depois. O meu pai, ele começou a chegar em casa bêbado. Ele trabalhava no período da noite num restaurante muito conhecido em Santa Felicidade. Hoje o meu pai, ele já é falecido, como vocês sabem, mas se eu chegar em algum lugar lá em Santa e falar: ah, meu pai é fulano de tal lugar, todo mundo conhece o meu pai. E também conhecem ele como filho do João Padeiro também, que meu avô era muito conhecido lá em Santa Felicidade. A minha família é uma família muito conhecida em Santa Felicidade, em Curitiba. Aí, gente, o meu pai e minha mãe começaram muito de briga. A gente saiu de uma casa, se mudou para uma outra, que era perto da casa da minha avó e do meu avô, lado paterno.
tá? Isso em um outro bairro, era em Curitiba também, mas era em Campo Magro, chamado Jardim Boa Vista. Ali onde a gente morava era Jardim Boa Vista 1. E com isso, gente, eu tenho alguns picos de memória desse lugar. Eu lembro de algumas coisas boas. Uma delas é que eu pulava a janela da minha casa pra ir, assim, a casa da minha avó era de esquina. Subindo a casa da minha avó tinha a nossa casa e do lado da nossa casa tinha uma fábrica de suspiro e de geladinho. Acho que é o sonho de todas as crianças ter uma fábrica de suspiro e de geladinho grudada na sua casa. E eu sempre fui muito sem vergonha, muito moleca, muito arteira, né? Por isso que eu tenho 2 filhos que, olha só, misericórdia de Deus, tem saúde, como eu sempre falo. E com isso, gente, eu pulava a janela da minha casa, fugia pra fábrica. As tias lá da fábrica, eu não lembro o nome de nenhuma, não lembro do rosto de nenhuma delas, mas eu lembro que isso acontecia. Elas me escondiam embaixo dos balcão e ficavam me dando suspiro cru, geladinho, descongelado. Era uma delícia. Acho que é ali que começou o grau da minha obesidade. Porque eu ia lá só pra comer suspiro cru. Ou eu pedia pra elas pôr no forno, mas não esperar ele endurecer. Então ele fazia aquela casquinha por fora pra eu comer aquele suspiro mole por dentro. E eu adorava. Só que a partir desse momento que eu começo a lembrar dessas coisas que são boas da minha infância, eu começo a ter alguns picos de lembranças de coisas ruins. Eu lembro que a partir desse tempo, o meu pai e minha mãe, eles brigavam muito. Meu Deus, gente, era briga em cima de briga. Era meu pai chegar em casa e quebra-pau mesmo. Gente, eu não falo quebra-pau de discussão, não, era quebra-pau de violência mesmo. Tanto a minha mãe agredia meu pai, quanto o meu pai agredia a minha mãe. Lembrando que a minha mãe, ela tem 1,48 de altura, 1,50, alguma coisa assim, ela era bem baixinha. E o meu pai devia ter 1,68 m, 69, por aí. Então ele já era bem mais alto que ela. E os dois se pegavam na porrada mesmo, gente. Era pancadaria de verdade mesmo. Eu lembro que muitas vezes eu colocava meu pai tinha, não lembro se era meu pai, quem que tinha, um rádio que era de toca-fitas. E eu colocava a fita das Chiquititas na garagem da minha casa e eu ia pro lado de fora pra brincar de dançar de Chiquititas, porque meu sonho era ser a Milly. Eu queria ser a Milly. E daí, pede pro João te ajudar lá, filha. Pede pro João pôr pra carregar pra você. Já volto, gente. Então, gente, eu ia pra área, pra garagem da minha casa e eu ia dançar de ser a Milly e tal. E muitas vezes as minhas danças eram interrompidas com gritos, chutes, soco. Eu realmente, eu via, a gente vivenciava tudo. Meu pai e minha mãe se pegavam na nossa frente mesmo. O meu pai, ele batia na minha mãe revidava. Na época a gente falava, mãe, fica quieta, não fala, deixa ele. Porque ele chegava mamado e ele ia tomar banho, ou ele chegava mamado e não queria tomar banho. Ele chegava mamado e não trazia as coisas pra gente comer. E a minha mãe ficava muito brava e começava as brigas e o meu pai não admitia que ela chamasse a atenção dele. E com isso gerava muita briga. Eu poderia também falar sobre traição, que houve traição entre ambas partes ali, mas eu não sei, tipo, a história verdadeira. Eu não sei quem traiu quem, eu não sei nada disso, mas eu lembro que era muita briga mesmo. Chegava num ponto da minha infância que o meu pai entrava... vai lá com o João. Chegou num ponto da minha infância que o meu pai entrava pela porta da cozinha, trancava a porta pra gente não sair à noite. E enquanto ele ia tomar banho, a minha mãe pulava, eu e meus 2 irmãos, pela janela da sala, pra gente fugir pro ponto de ônibus, pra pegar um ônibus e ir pra casa da minha avó, porque ela sabia que aquele dia ela ia apanhar. Gente, pra me resumir um pouco mais, pra não ficar vários vídeos, essa foi a minha infância. Cresci num lar, sim, onde havia violência doméstica, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Um batia no outro.
Eu não lembro, gente, é incrível que às vezes minha irmã, minha mãe para pra conversar e eu não consigo lembrar de coisas que, tipo, eu já tinha idade pra lembrar e eu não consigo lembrar. Mas isso eu vou conversar com vocês mais pra frente sobre o que. Essa foi a minha infância, foi uma infância gostosa pelo fato de eu ser uma menina que aprontava. Eu adorava ir na casa da minha tia, da minha avó, né? Minha avó morava com a minha tia e eu adorava ir lá só pra pegar a Barbie dela escondida, né, Tati? Ela ia pro colégio, não lembro direito se era colégio, se era escola, mas eu lembro que ela tinha uma Barbie que era o meu sonho. Então a minha tia saía de casa, a minha avó deixava eu brincar um pouquinho com a Barbie dela. E a avó sempre me ajudando a esconder, assim, ó, não mexe naquilo porque ela vai ficar braba, mas brinque só um pouquinho com ela. E isso foi a minha infância, gente. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a minha pré-adolescência. Então vamos assistir o vídeo de amanhã pra vocês não perderem nada. Próximo vídeo, amanhã no mesmo horário. Tchau, gente!